Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E o Tupi lançou recentemente uma iniciativa no YouTube conhecida como TV Carijó. O canal segue uma tendência de clubes de todo o país e traz entrevistas com jogadores, torcedores e comissão técnica do Galo. Hoje aqui na mesa de debates você vai saber mais detalhes desse projeto com o apresentador da TV Carijó. Rafael Campos está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente poder começar, como que surgiu essa ideia da TV Carijó? Como que você recebeu esse convite? Bom, partiu do Tupi, a ideia da TV Carijó, foi um convite do clube. Eu fazia um projeto que se chama Vai Ali Esporte Clube, que é a mistura de esporte com humor. E chamou a atenção da equipe de marketing do Tupi. A partir do convite, nós fizemos algumas reuniões, durou cerca de 2 meses para fechar tudo direitinho e começar esse projeto que... como você disse, é uma tendência nos clubes do país, nos clubes do mundo, e o Tupi quis seguir nessa tendência para estreitar o relacionamento do clube com o torcedor. Uhum. E como é que são definidas assim, as pautas, né, de cada vídeo, de cada... Eu sou apresentador e produtor da TV Carijó, ao lado do cinegrafista, que também me ajuda na produção. Nós dois somos da equipe da TV Carijó. E também tem indicações do assessor do Tupi, que é o Thiago Stefan, e também da equipe de marketing do Tupi, que nos ajuda a essa produção, que basicamente é voltada principalmente aos bastidores dos jogos do time, além de outras ações, como nós já fizemos entrevista com o Walker, preparador de goleiros, que é um símbolo do clube, com o torcedor, que nós já fizemos também. E outros que estão por vir, já estamos elaborando de forma, pensando já no futuro aí da TV Carijó. TV Carijó, ela é motivacional, ela vai trazer o que de benefício para os creches, para o clube? Para o clube é principalmente estreitar a relação com o torcedor, porque se o clube não tiver alinhado com o torcedor, isso é muito ruim, né? Então, fazer essa ligação dos bastidores, de como acontece dentro do clube, dentro do time, para o torcedor se sentir dentro do time, para o torcedor se sentir dentro do clube, se sentir importante, porque sem torcida não existe o clube, né? O clube sem a torcida ele não vai para frente. Qual que é a sua abordagem lá então? Você vai mostrar as partidas de futebol, vai mostrar a torcida, vai mostrar o quê? A ideia é essa. Nos bastidores a gente mostra dentro do vestiário, que é uma coisa que o torcedor não tem acesso. Ele tem acesso às entrevistas, ele tem acesso à coletiva de imprensa e não tem acesso aos bastidores do time mesmo. Quem está chorando? Mostra exatamente isso. Nos bastidores da TV Carijó, a gente consegue mostrar os jogadores antes das partidas tocando música, brincando um pouco, aquecendo, isso dentro do vestiário. Certo. E também as partidas vistas de um ângulo diferente da mostrada pela televisão. Essa interatividade com a torcida, ela vai ser possível? O torcedor ele vai ter de algum momento como estar conversando com você, se envolver mais nessa questão dos bastidores? Sim, essa é uma preocupação que a gente tem. Já fizemos uma participação do torcedor muito específica, que foi um vídeo voltado totalmente ao torcedor, que foi com o torcedor Juan Roque, que eu fiz um desafio com ele de acertar o travessão, um desafio de faltas também, que ele entrou em campo literalmente e fez essa participação. Além da tão conhecida desafio dos pênaltis durante as partidas do Marelene, que sempre acontecia, agora vai ter também um vídeo específico direcionado ao torcedor, além também de outras ações que a gente pensa em fazer. Você pretende trabalhar só a categoria do profissional, ou aquelas categorias que treinam lá de amadores e sub-20, sub-17? A gente também pensa no regional, que o Tupi está participando com a equipe sub-20, sub-23, e a gente já fez uma participação com eles. E também outras modalidades. O futsal entra essa semana pela primeira vez na TV Carijó e outros também. Botão, que é uma... Aliás, eles não gostam que chama de jogo de botão, não, né? Futebol de mesa. Futebol de mesa, que é uma paixão de infância minha, que eu gostava muito de jogar. Hoje não pratico mais. Mas é uma questão que vai ser abordada ainda mais com o título da Copa do Brasil vindo para o Tupi. Agora, os vídeos da TV Carijó são vídeos mais leves, né, mais descontraídos, assim. Como que você consegue levar essa descontração, mesmo quando a fase do clube não é tão boa?
João, essa é uma excelente pergunta, que é o maior desafio que eu tenho na TV Carijó. Eu, participando do Vale Esporte Clube, eu tinha total liberdade de brincar, tinha total liberdade de fazer qualquer tipo de humor, porque eu não tinha clima nenhum a ser pensado. Hoje eu tenho consciência que eu trabalho por um clube, e o clube depende de resultados. E eu dependo dos resultados do clube. Muitas das vezes eu faço vídeos de bastidores, por exemplo, que o resultado não vem e eu não pode ir ao ar algum tipo de brincadeira que eu faça. Então eu dependo muito do resultado, eu penso primeiramente no torcedor, que é o nosso público-alvo. Então, se o resultado não for bom, o vídeo sai um pouco mais quadrado. Se o resultado for bom, eu tenho total liberdade de brincar mais, de entrar mais nesse tom de humor. Esse momento ruim atrapalha muito o desenvolvimento desse tom de humor na TV Carijó. Mas a gente sempre tenta ver de uma maneira diferente, que não seja de humor, mas que seja diferente da sempre tratada ao torcedor. Rafael, quanto tempo vocês já estão atuando na TV Carijó e qual que é o feedback disso aí? O torcedor tem sido, tem dado o retorno? Sim, é um pouco mais de um mês que a gente está fazendo a TV Carijó, são 8 vídeos e o feedback é muito positivo. Eu já tinha um feedback positivo da torcida do Tupi com os vídeos que eu fazia antigamente. Antigamente seu não é muito antigamente. Não é muito antigamente, é questão de poucos meses. Tá certo. E eu criei afinidade e amizade com alguns torcedores depois desses vídeos. E isso foi crescendo. Eu vejo hoje tem alguns grupos no Facebook, as redes sociais são que me dão esse feedback maior, que eles sempre elogiam, alguns dão alguns pitacos, alguns até falam mete a lenha também? Sim, mais ao clube. E isso eu sinto vontade de ver isso também, porque a gente vê que precisa fazer outra coisa diferente, que precisa entrar mais em ação para deixar o clima mais leve, e a nossa intenção é sempre essa. Então, Rafael, hoje a gente vê aí, por exemplo, nessa TV Santos, né, talvez a que mais revela, inclusive, craques aí. Hoje seria assim, como modelo, seria essa TV Santos, do Santos Futebol Clube, ou você tem outros modelos que você inspira para trazer esse trabalho para Juiz de Fora? Bom, a TV Santos é a segunda maior TV do Brasil, a primeira é do Palmeiras. As duas são os grandes maiores exemplos de sucesso da TV de clube. A do Santos é de minha preferência por ter mais brincadeiras, é um tom mais humorado. A TV do Palmeiras ela é melhor elaborada, vamos dizer assim, ela tem uma estrutura melhor que a TV do Santos. Mas eu viso mais a TV do Santos por ter esse tom mais de brincadeira, mais de humor. E principalmente eu me baseio muito no Desimpedidos, que é um canal de humor esportivo, o maior canal de humor esportivo do país. Tem agora 3 milhões de inscritos nesse canal do YouTube, que é o meu tema de monografia na faculdade. Então eu me baseio muito, eu tenho muito essa orientação para saber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Uhum. Agora, quanto à diretoria do Tupi, ela te dá o respaldo, a liberdade para você poder trabalhar dentro do clube? Como é que funciona a sua relação com a diretoria? Eu tenho contato mais direto com o Bernardo Fortuna, que é o diretor de marketing, e com o Thiago Stefan, que é o assessor. Eles me dão total liberdade de fazer o vídeo, que passa por eles antes de ser publicado, por ser uma questão do clube. Eu vejo isso como um trabalho que me deixa totalmente à vontade, e isso é muito bom. Eu faço com total liberdade e isso é excelente para o resultado final. Sei que às vezes vou ser cortado em algumas oportunidades, mas eu vejo essa liberdade com essa supervisão depois com total clareza para a gente. Uhum. Agora, a TV Carijó, assim, quais os próximos passos, os projetos que vocês têm planejados para ela? Então, a gente passa agora por um final de torneio, né, o final do Campeonato Brasileiro da Série B, que a gente pega essa questão dos bastidores, e um período muito complicado no final do ano, que é o período sem jogos do Tupi. Esse período sem jogos, o que a gente pensa é torcedores, ícones do clube, seja funcionário, ex-jogador, e pensando em algumas brincadeiras de trazer a cidade para o Tupi.
Hoje, a maior reclamação do torcedor do Tupi é não conseguir fazer o Tupi ser o maior clube da cidade, com maiores torcedores. E esse é o papel do TV Carijó, de buscar aumentar essa ligação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes deixa eu passar um recado para você sobre a nossa promoção Bairros do Coração. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou as canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vêm todos os dias nas páginas do Diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca, como as que você pode ver aqui hoje na nossa mesa. Hoje a minha é do bairro Aeroporto. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Nossa conversa sobre a TV Carijó vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Hoje nós estamos conversando com o Rafael Campos, ele que é apresentador da TV Carijó do Tupi, canal no YouTube que busca aproximar o time da torcida. Agora, falar especificamente desse trabalho na internet, né? Hoje em dia a gente tem várias formas, várias maneiras. Na sua opinião, você acredita que isso aproxima ainda mais a torcida do clube? Não é uma prática minha, mas é uma prática da grande maioria dos torcedores. Acontece o jogo... Antes, durante e depois você está na internet. Seja para reclamar, seja para estar zombando do adversário, seja para qualquer coisa, para acompanhar as notícias. Então a internet hoje ela está diretamente ligada ao clube, nas notícias, nessa discussão. Hoje o Tupi ele tem um grupo no Facebook que os torcedores se juntam para trocar ideias, para criticar, para vibrar, para estar junto. A internet, além de ligar o clube do torcedor, ele liga o torcedor dele mesmo. Então, por mais que você mora na Zona Norte, o outro mora na Zona Sul, você não se conhece, mas você está pela internet fazendo o mesmo comentário com essa ligação, essa interação muito maior. Para a gente, isso é excelente, que o torcedor, a gente consegue mandar pelo site do Tupi, que o Thiago Stefan sobe para a gente pelo site do Tupi, TV Carijó, pelo Facebook e pelo YouTube. Então a gente tem esses 3 canais de ligação com o torcedor, com aquele que se inscreve pelo YouTube e já recebe uma notificação, se ele pensar dessa forma e querer receber essa notificação, pelo Facebook do Tupi, o Facebook oficial, que aparece lá, e também no site do Tupi, se ele estiver navegando por lá. Uhum. O acesso à Série B, eu estive lá na Praça Antônio Carlos, foi muito comemorado, né? O público do Tupi é um público muito interessante, porque ele envolve vários torcedores de outros países, de outros estados, né? A gente viu lá gente com a camisa do Barcelona, viu gente com a camisa do Real Madrid, via gente com a camisa do Flamengo, do Fluminense, Vasco, enfim, torcendo pelo Tupi. Esse perfil do torcedor Tupi, vocês conseguem levantar através dessa televisão? Você que é um estudioso, além disso, né, que você falou que está fazendo aí uma monografia envolvendo essa área de futebol, dessa área de esportiva. Como é que você vê hoje, né, esse público que participa, inclusive, da TV Carijó, né, torcendo para outros times e agora torcendo para o Tupi na Série B, lamentando esse atual momento, né, que talvez ele regrida para a Série C, mas enfim, como é que você vê o torcedor do Tupi, né? O grande desafio é fazer essa questão ficar mais homogênea. Hoje, Juiz de Fora tem a maior parte da sua torcida com clubes do Rio de Janeiro. E esse é um grande problema para o Tupi. Por mais que esse torcedor goste do Tupi, acompanhe o Tupi, torça pelo Tupi, ele não é um torcedor fiel do Tupi. E isso é um grande problema e uma das maiores reivindicações do torcedor apaixonado, o torcedor que escolheu só o Tupi para acompanhar. Isso é muito dividido, a gente vê de várias formas, de vários torcedores de perfis diferentes. Existem muita gente que me pergunta, eu acho até engraçado, existe torcedor do Tupi? Existe, muitos torcedores. Exclusivamente do Tupi do existe? Tupi, eu conheço alguns. Menos 500, talvez. Talvez sim, não tem um levantamento preciso. Estou falando 500 porque 500 foi o último número que nós tivemos aí de um jogo da Série B, tendo o segundo time da Série B e o Tupi. Quer dizer, é muito pouco prestígio para o Tupi. Eu acho que isso passa... Infelizmente. Isso passa também pelo momento ruim da equipe e
que atrapalha sempre. O resultado sempre atrapalha no futebol se ele for negativo. Mas esse é uma grande questão da TV Carijó. Pegar esse torcedor que está na internet, fidelizar ele ao Tupi. Por mais que ele seja... Eu sou da opinião que por mais que ele seja torcedor de outro clube, ele tem que apoiar o Tupi por morar em Juiz de Fora. E o torcedor do Tupi, ele se sente em casa com a TV Carijó, ele se sente amparado por mostrar que o Tupi é um time grande, sim, entendeu? E essa questão de outros torcedores começa pela infância. Com a TV Carijó, com o Tupi tendo bons resultados, a tendência é que os mais jovens comecem a ter essa ligação maior com o Tupi e comecem a torcer apenas pelo Tupi, que isso é excelente para o clube. Eu só quero ressalvar que a equipe de esportes da Rádio Globo, né, também ela foi precursora nesse processo, né, indo aonde que o Tupi estava, né, de tentar alavancar esse público do Tupi. E assim, houve êxito. A comunicação é importante, de fato. A comunicação é de extrema importância para o clube, porque se você... quem não é visto não é lembrado, né? Se você não conhece, você não vai ter um amor, você não vai ter uma ligação pelo clube. Uhum. A gente falava um pouco sobre essa questão da descontração, né, do bom humor que você busca para a TV Carijó. Como é que os jogadores... Faz a piada aí, né? Faz a piada. Como é que os jogadores eles encaram isso, né? Eles aceitam tranquilo? Como é que é a sua relação com os jogadores? Os jogadores, com qualquer pessoa, né, eles têm cada uma forma de interagir com a TV Carijó. A gente passa, é engraçado isso, a gente passa dentro do vestiário com eles brincando entre si, e alguns interagem com a câmera, alguns não, alguns ficam mais centrados. Por exemplo, a gente fez um bastidor da preparação para uma partida, se eu não me engano, contra o Joinville, do treino até a sede social, o cinegrafista dentro do ônibus. Alguns brincaram com a câmera, alguns continuaram só conversando entre eles. Tem essa diferença. Com a participação dos jogadores em alguns desafios, a gente tem mais essa interação, mais essa ligação, porque a gente está fazendo um papo com eles diretamente. Mas nos bastidores a gente consegue ver que alguns têm um contato maior, alguns não. Fora também das gravações, batendo papo com alguns, você vê que eles estão se soltando mais em relação a isso, porque, como o Gustavo Mendes, que é diretor do clube, disse, a TV Carijó, a princípio, seria um corpo estranho no vestiário. E o nosso papel é esse, fazer isso ficar cada vez mais comum, para que não só o torcedor se ambiente ao vestiário, mas também como o jogador faça com que a TV Carijó se ambiente ao vestiário também. Eu acho que essa questão do segundo clube, ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom. Hoje em dia o Barcelona é o segundo clube de muita gente no mundo. Tá? E ele explora muito bem essa situação de ser o segundo clube, ser a segunda escolha, e ele consegue capitalizar isso tanto em investimento quanto em nome para o clube, contratando jogadores, etc. O Tupi vem tendo bons resultados nos últimos anos. A ascendência da D para C, da C para B. Ele está passando por um momento difícil que outros grandes clubes já passaram. O Corinthians já passou, o Grêmio já passou, o Vasco já passou, o Fluminense já passou e superaram esse momento. Mas eu acho que a grande questão do Tupi é que nesse momento de ascendência ele aborde muito bem a questão segundo clube. Tá? Ótimo, os torcedores exclusivos do Tupi são extremamente bem-vindos, queridos, mas o torcedor que é também do Flamengo, que é do Curitiba, que é do Chapecoense, também é muito bem-vindo para torcer para o Tupi e deve, junto com o Tupi, sair desse momento delicado que se encontra. Você citou um clube que é muito importante nesse processo, a Chapecoense. Ontem a Chapecoense conseguiu uma classificação histórica na Sul-Americana para a semifinal. E a gente vê vários torcedores de diversos clubes diferentes apoiando a Chapecoense, que é um clube novo, que é um clube que entrou no cenário nacional e foi abraçado. E vem de uma cidade bem menor de Juiz de Fora, que é a Chapecó. Que abraçou também mais o clube que o Juiz de Fora. Só que o grande problema do Juiz de Fora, não sei se é problema, é a proximidade com o Rio de Janeiro em relação a esses torcedores. Mas se trabalhado, eu concordo com você, trabalhado de uma forma mais incisiva, o torcedor
que tem o Tupi como segunda paixão, ele passa a ser muito importante. Mas o problema é exatamente esse, o Tupi ser a segunda paixão. Porque não pode ser só, eu vou ver o Tupi porque tem um jogo, ou porque eu não estou fazendo nada. Você torce para o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. O Tupi é a sua segunda paixão, é um time que você vai acompanhar, você vai ao estádio, você compra a camisa. Esse que é a questão, essa que é a questão. Se for a segunda paixão, excelente. Se for só o clube da cidade, que preocupa um pouco. Você deixa de torcer para o clube da cidade, torce por outro e não tem a paixão pelo clube da cidade. Gostaria de agradecer a presença do Rafael Campos, muito obrigado pela sua presença. Ele não fez piada, né? Pois é. Não, a pior coisa do humorista é essa, né? Faz uma piada aí, quer dizer. Aí pega de calça curta. Só para poder passar então o endereço da TV Carijó para quem está nos assistindo. Sim, a TV Carijó, você pode se inscrever no YouTube, só procurar TV Carijó, que é o canal oficial do Tupi. Se inscrever lá é muito simples, só clicar no se está escrito inscrever-se e também você pode receber a notificação e acompanhar na página oficial do Tupi no Facebook, que sempre vai ser divulgado por lá. Bom, vou aproveitar para agradecer também a presença do Dr. Bruno Laporte, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, oportunidade fantástica. Vocês estão de parabéns por fazer esse trabalho tão importante na divulgação do tratamento do câncer de mama. Obrigado também aos nossos debatedores, professor Erickson, professor Steck. Muito obrigado, claro, pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa hoje, a partir das 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.